até aqui. Coloca o tema da mensagem, por favor, filho. O que fazer quando a noite chegar? Você pode falar comigo no 3, 1, 2, 3. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E quando o serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença. Há dias em nossas vidas que são os piores dias. Diga comigo, piores dias. Dias de escuridão. Esses dias, eles são inevitáveis. Eles vão acontecer, eles vão vir, Moreno. O problema não está num dia que vem para mim. O dia vem para mim. Mas está como eu me comporto nesses dias. Nesses dias de escuridão. Qual é o meu comportamento quando eu sou confrontado ou desafiado por alguma situação? Esses dias sombrios que chegam e chegam sem bater na porta, chegam sem avisar. Esses dias não são como os dias da previsão do tempo, que se eu entrar no aplicativo aqui vai dizer se amanhã faz sol ou chuva. Esses dias sombrios, eles chegam para nós como algo que a gente não esperava. Mas volto a repetir, o problema não está no dia, ele é dia. O problema está em como eu me comporto diante desse dia mau, esse dia sombrio que chega até a mim. Como fica o meu coração, como fica a minha alma quando a noite chega. Essa noite que chega para mim não é uma noite qualquer. É uma noite que mexe com a minha estrutura, que mexe com a minha vida. Muitas vezes mexe até com a minha família, com a minha casa. Mexe no meu trabalho, mexe na minha empresa. Essa noite vem sobre mim e ela acaba invadindo várias áreas da minha vida. Como é que eu me comporto diante disso? Diante dessa noite tão tenebrosa. E quando a Bíblia fala a palavra noite, a noite está referindo exatamente à escuridão, a desafios, a dificuldades, a crises, a adversidades. Só que dentro desse ambiente chamado noite, dentro desse ambiente chamado escuridão, dentro desse ambiente chamado desafio, dentro desse ambiente chamado dificuldade, dentro desse ambiente chamado crise, que talvez eu esteja vivendo nesse exato momento, dentro desse ambiente chamado adversidade, há uma coisa, pergunta para mim qual? Que a pressão que eu estou sentindo, ela pode revelar a minha essência. A pressão que está vindo sobre mim vai revelar o que tem aqui dentro de mim, e o que tem dentro de mim vai sair para fora. Então se eu estou preparado para o dia mau, fortalecido na palavra do Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Ainda que o mundo esteja dizendo não, ainda que os obstáculos, o vazio está vindo ao meu encontro, eu estou dizendo, eu confio naquele que me chamou, e eu vou completar a obra que Ele propôs na minha vida. Você pode dar um glória? Entenda,
que dentro dessas crises, nessas noites sombrias que nós vivemos, como é que nós esquecemos ou não podemos esquecer do tempo da pandemia? Que pressão foi aquela sobre nós? De todos os lados pressionados. E a pressão da pandemia acabou revelando a essência que estava dentro de nós naquele tempo. Eu estava fazendo exatamente um paralelo entre os casamentos. Os casamentos que iam bem antes da pandemia continuaram indo bem durante a pandemia. Mas os casamentos que não tinham comunicação, a crise aumentou na pandemia. Porque o marido ficou insuportável dentro de casa e a mulher também ficou insuportável dentro de casa. Ninguém estava conseguindo absorver mais barulho de menino correndo, bagunçando tudo dentro de casa, porque estava em crise antes. Então a crise que eu estou vivendo antes da noite mal, ela define como eu vou sair dela ou como eu vou passar por ela. E daí a importância de nós estarmos bem antes da crise bater na nossa porta. A importância de nós estarmos bem, alicerçados em Cristo, antes da noite sombria bater a nossa porta. Olha para essa pessoa com carinho e diga para ela: fique bem. Fique bem, diga: fique bem. Se não está, fique. Se não está, melhore. Se não está, busca ajuda. Mas fique bem, porque o Senhor dos Exércitos quer te ver bem. Nessa época da pandemia, da pressão dentro das casas, os estudos vão demonstrar que a violência doméstica e o divórcio dentro dessas famílias que não iam bem antes, aumentaram. Em outras famílias, você vai rir agora que eu vou falar. Em outras famílias que estava tudo bem, teve menino. Tem alguém aqui que nessa época aí gerou? Levanta a mão só para conhecer você. Quem sabe se... Eu vi uma mão tentando ser levantada aí, mas seguraram. Mas a pandemia, dentro desse ambiente de pressão, revelou a nossa essência. Quem te amou, amou mais. Quem estava em crise, a crise aumentou. Eu tenho outro paralelo para trazer sobre esse ambiente de pressão dessa noite escura. Alguns pregadores que iam bem, alguns pregadores que estavam bem antes da pandemia, quando veio a pressão noturna desse tempo, se adaptaram e continuaram bem. Não tem mais o púlpito, mas eu tenho uma live. Não tem mais o púlpito, mas eu tenho o Instagram. Não tenho mais um púlpito, mas eu tenho uma praça. Eu tenho alguém, eu tenho uma chamada para fazer para alguém no WhatsApp, de vídeo. E eu continuo pregando, eu continuo exercendo, eu continuo fazendo. Sabe por quê? Porque eu estava bem antes. Agora, em contrapartida, outros que não estavam bem antes, com a falta do púlpito, a pressão dessa falta, dessa plataforma, se desviaram, pois não estavam bem. Então, quando nós estamos dentro desse ambiente de pressão, é revelado, acaba de fazer em nós esse ato de revelar o que está dentro de mim. Diga comigo: pressão. A pressão é exatamente dentro desse ambiente da dor. Diga comigo: dor, ferida. E dentro desse ambiente da dor e da ferida, o que é que eu faço? Nós acabamos de ler um texto em que Jesus está vivendo a pior noite da sua vida. Porque a dor de Jesus Cristo não começa no Calvário. Ela começa exatamente na mesa. Quando ele senta ao redor de pessoas que ele ama. E que ele caminhou durante 3 anos. Esse ambiente da mesa, Magui,
vai revelar a decepção. Esse ambiente da mesa vai revelar a traição. Esse ambiente da mesa vai revelar a frustração. Esse ambiente da mesa vai revelar dor, saudade, amor. Imagina Jesus dentro desse ambiente, nessa mesa, ele está sentindo todos esses sentimentos que eu falei aqui agora. Olha para um, dor. Olha para todos, amor. Olha para um, decepção. Olha para outro, traição. Depois da mesa, o Getsemane. Lá no Getsemane o processo é acelerado. Pergunta para mim por quê? Porque o meu e o seu pecado já estavam sobre ele. A cruz não é o início da dor, mas é o fim dela. A dor que Jesus está sentindo, o que Jesus vai sentir, não começa na cruz, termina nela. É por isso que ele dá aquele brado, aquele grito, ele diz: está consumado. A consumação é o ápice da dor. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Eli, Eli, lama sabachthani. A dor, a dor, a dor, a dor. A cruz ela revela esse ápice. Só que é interessante falar aqui sobre o que Jesus fez em sua pior noite. Porque na sua pior noite, ele foi capaz de lavar os pés dos discípulos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Mesmo em meio à rejeição de Pedro. Não vai lavar meu pé não. Ele olha para Pedro e diz assim: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Lavar o pé aqui representa a comunhão em amor. Nesse ambiente da sua pior noite, ele está lavando o pé de alguém, porque Jesus não descarta alguém por inteiro por um pedaço que está sujo. Eu vou falar de novo. Jesus não descarta alguém por inteiro por um pedaço que está sujo. É por isso que ele vai te trazer para perto dele, e ele vai limpar essa impureza dentro desse ambiente que você está, chamado corpo. Aleluia! Ele vai te limpar e vai te tornar limpo. Diga para esse irmão que está do seu lado: ele não desiste de você. Essa é a primeira. A segunda é: ele deu graça. E tendo dado graça, sabe o que é isso aqui? É agradecer no ambiente da dor. Nós não temos essa capacidade, né? A propósito, quantos de nós murmura no momento da noite sombria? Ei, eu estou falando de alguém que sabe que vai morrer. Eu estou falando de alguém que sabe que vai ser crucificado. E está pegando o pão e está dizendo: nós damos graça. Sabe por quê? Porque esse ambiente de dor revela o que eu tenho. E a minha essência é essa. Essa é a minha essência. Essa é a minha essência. Pode espremer que de mim vai sair o melhor que eu tenho. Pode espremer que de mim vai sair cura. Pode espremer que de mim vai sair amor. Pode espremer que de mim vai sair gratidão. Aleluia. Não bloqueie a essência da graça de Deus em sua vida por conta de uma noite sombria. A terceira coisa que ele faz
na sua pior noite, ele pega o pão. Na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Se fosse eu, pegava a espada de Pedro. Mas ele pegou o pão. Sabe por que ele pegou o pão? Porque ele entrega o que ele tem. Ele não esconde o que ele tem porque está doendo. Ele não deixa de repartir o que ele tem porque ele está sofrendo. Nós precisamos aprender a compartilhar e entregar o que Deus colocou em nossa mão, mesmo quando nós estamos, sabe, na dor, no vale, no abismo, no deserto, na noite, não importa em qual tipo de estação, eu vou continuar repartindo. O que, pastor? Aquilo que eu tenho, a essência, a presença, a glória que se manifesta na minha vida, eu vou continuar. Porque abençoar alguém também me cura, abençoar alguém também me abençoa, abençoar alguém também. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: não é você que tem um chamado, é o chamado que tem você. Porque a gente acha que a gente tem um chamado, não é não, mas o chamado que tem a gente. Coloca o texto, João capítulo 15, versículo 16. Não foi o chamado, não foi você que escolheu o chamado, foi o chamado que te escolheu. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vos conceda. Ei, o chamado não é teu, o chamado é dele, para a sua vida, foi ele que te chamou. Agora deixa eu melhorar esse negócio aqui. Quem é bom em desculpa não é bom para mais nada, irmãos. Se Deus mandar você sentar, senta. Se Deus mandar você ir, vá sangrando, mas não pare. Nem todas as vezes que eu subi aqui nesse altar, eu estava tão bem, às vezes sangrando, mas eu estou cumprindo o chamado daquele que me comissionou. Bata na mão dessa pessoa e disse: vá. Não vou não porque está doendo. Não vou não porque eu estou sangrando. Não vou não porque eu estou sentindo dor. É na dor que ele te cura, é no sangramento que ele vai estancar esse sangue. Mas uma coisa você precisa fazer, ó: continua andando. E se não conseguir andar, se arrasta. E se não conseguir se arrastar, levanta a mão e pede ajuda. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Mas eu não ficarei prostrada. Dá um glória. Dá um glória, porque eu sinto o peso dessa palavra hoje. Você não vai morrer, você não vai parar, mas você vai cumprir o propósito que o céu determinou sobre a sua vida. Vai ter uma luta no Getsemane. E a luta aqui não é com o demônio, irmão, tá? Moreno estava orando aqui, eu falei para... Fala o nome aí, miserável, que me deu um branco aqui agora. Ah, me ajuda. Ah, Davi. Eu falei para Davi, falei: rapaz, o diabo passa apuro com o Moreno, que o Moreno não deixa ele em paz. Moreno vai logo para cima, tem que ser doido mesmo, tem que ir para cima mesmo, dá bicuda na cara do cão mesmo, vai pro inferno, meu irmão. Mas essa luta aqui não é com o demônio, essa luta aqui é aquele tipo de luta que é comigo mesmo. E eu sei que muitas vezes em nossas vidas é assim. A gente não está com o inimigo na rua,
Nosso inimigo está aqui dentro. Às vezes a nossa luta não é dentro de um ambiente lá fora, não. Às vezes aqui dentro. Sou eu comigo mesmo. Jesus amou, Jesus lavou os pés, Jesus deu graça, Jesus partiu o pão. Em meio a essa noite tão sombria, mas antes de ir para o Getsemane, ele canta um Halel. Sabe por quê? Porque noite nenhuma é capaz de fazer eu parar de cantar. Dificuldade nenhuma é capaz de fazer eu parar de louvar. Eu gosto daquele hino. Canta que eu cuido da sua casa, canta que eu cuido da sua vida. Canta, continua cantando. Continua. Se Jesus cantou, você vai ficar calada, minha filha. Canta nesse ambiente de dor que você está vivendo. Canta em meio às lágrimas que estão caindo dos seus olhos. Canta, 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 canta. Na pior noite, ele está adorando. Porque cantar como Miriam cantou é fácil. Depois de uma vitória, canta, pula, toca pandeiro, que é uma beleza. Roda no manto, no mistério, que é uma beleza. Eu quero ver cantar aqui. Nessa noite que não está fácil. Nesse caminho que está me levando para essa cruz. Canta. Canta. Canta que Ele está cuidando. Canta que Ele está guardando. Canta que Ele está preparando. Canta. Canta. O diabo quer calar a tua voz, mas canta. Se tiver rouca, canta. Se canta, continua cantando. Ele está trabalhando em teu favor. E quando você menos esperar, eu vejo o céu se abrindo sobre a tua vida. E Ele te entregando. Ele te entregando. Ele te entregando. Toca, meus filhos, toca, 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 toca. Alamante, oramaia. Eu sinto a presença de Deus na casa. Aleluia. Não vai te parar. Ele não vai te parar. Ele não vai te parar. O teu inimigo não vai te parar. Mas você vai cantar. Você vai cantar. Dá um glória. Há um paralelo entre o Getsemane e o tabernáculo. Pensa comigo. Átrio, lugar santo e santíssimo lugar. Fala de 3 ambientes: o tabernáculo e o Getsemane. Jesus está indo com os 12. Ou melhor, com os 11. No átrio, Ele olha para os discípulos e diz assim: fiquem aqui. 8 vão ficar. Nesse lugar santo, Ele vai chegar para os 3 mais próximos a Ele e vai dizer assim: minha alma está angustiada até a morte. Mas é no lugar, no santíssimo lugar, que Ele está sozinho, na prensa, que Ele vai dizer: Pai, passa de mim esse cálice. 8 estão aqui. Fiquem aqui, porque vocês não têm estrutura para me acompanhar até aqui.
Os 3 que vêm com ele estão dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Mas o seu desabafo maior, ele vai para esse ambiente secreto, reservado. E o que ele fala para o pai, os 3 aqui não podem ouvir. O que ele fala para o pai aqui, os 8 aqui não podem ouvir. Há dores que não podem ser compartilhadas com qualquer pessoa. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir as suas dores. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir as suas fraquezas. Há coisas que você vai precisar entender, que nem todo mundo está habilitado a ouvir você compartilhar suas feridas. Porque há pessoas que não têm estrutura para te ver sangrar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus está com saudade de você. Fala para ela: Deus está com saudade de você. Não fala como profeta, fala. Agora melhor isso aí, diga assim: ó, para de sangrar na frente das pessoas. Fala: para de sangrar na frente de pessoas. Fala: para de sangrar na frente de pessoas. Para de sangrar na rede social. Para de sangrar no WhatsApp, no grupo. Para de sangrar nesses ambientes. Está na hora de você fechar a porta do teu quarto. Está na hora de você dobrar o seu joelho. Está na hora de você orar a seu Pai que está em secreto. Porque quando você orar a Ele que está em secreto, dentro do seu secreto, Ele não vai te ouvir, mas Ele vai te ver. Enquanto alguém está vivendo na rede social te ouvindo, Ele quer te ver no secreto. Não é sobre uma voz mais, mas é sobre um Deus que está vendo você e contemplando a tua dor. Bate na mão de alguém e diz assim: pega o endereço do quarto, meu filho. Se perdeu nos cômodos da casa, né? Acha o quarto depressa e vai chorar com ele. Acha o quarto depressa e vai falar com ele.
Os céus estão baixinhos sobre esse lugar. Os céus estão baixinhos sobre esse lugar. Os céus estão baixinhos sobre esse lugar. Pessoas que estavam sem falar em língua estranha vão voltar a falar hoje. Se prepara, porque tem um fogo do céu descendo sobre esse altar. Pega, 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 pega. Para tudo aí, eu quero ver o barulho da igreja. Desce com teu fogo, Deus. Pega ela, Senhor. Pega ele, Senhor. Pega ela, Deus. Renova ela. Renova ele, meu Deus. Toca nela, Senhor. Toca nele, meu Deus. Toca. Oh, aleluia, 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 aleluia. Peça a Deus para tocar fogo em você. Peça a Deus para fazer você queimar na presença dEle. Não seja alguém comum, mas seja alguém cheio, 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 cheio da presença dEle. Segura. Eu sabia que ia dar problema hoje aqui, porque depois de uma consagração daquela abençoada, não tem como o céu não estar aberto sobre esse lugar. A gente perde a hora, mas a gente não perde a presença. Sai da frente, Satanás, em nome de Jesus. Segura aí.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas. Vai ter que suportar a pressão do poder de Deus. Pega a pressão. A pressão não é da dor agora, é do poder. É a pressão de poder. Pega. Segura aí, gente, segura. Se veio para cá para ver uma luz piscando, uma fumaçazinha saindo do altar, vai ter que se contentar com fogo. Vou lá porque tem a parede é preta, tem uma luzinha, tem um negocinho que pisca, o ministério de louvor toca, que é uma bênção, eu relaxo. Vai ter que se contentar com fogo. Vai ter que se contentar com fogo. Se prepara para marchar. Deus vai colocar você no ambiente da marcha. Marcha. Se prepara. Segura, banda. Eu preciso concluir essa mensagem para a gente encerrar. Escuta, o meu pecado não estava com ele apenas na cruz, mas no Getsemane. Eu leio 2 textos aqui e encerro a mensagem. Isaías 53, versículo 2 a 11. Coloca aí, filho. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua vida. Agora coloca o texto e encerra a mensagem agora. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Fica de pé que eu vou ler com você em pé. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Prepara aquela música lá, filha, aquela música lá. Agora, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Canta.